Normal, ué. Jogador de 18 anos se destacando no Corinthians, vocês acham que É assustador, mas é normal. Alexandre Sylvester Stallone, você foi apurar o que está acontecendo e eu gostaria que você contasse pra gente, afinal de contas, chegou uma proposta pelo garoto, sim ou não? Boa noite. Ainda não, Michele. E eu esqueci meu casaco, hoje estou passando frio aqui na porta do Corinthians, no Parque São Jorge. O que acontece é que o Guinegão, que no profissional do Corinthians já desperta interesses de clubes gringos, porque já fez 4 gols, porque já deu uma assistência, porque está mostrando alguma qualidade, porque tem futuro, porque está honrando uma camisa muito pesada no momento difícil. Claro que tem gente já de olho grande para cima do Guinegão. Minha apuração dá conta do seguinte: existe um interesse do Zenit da Rússia, um clube com o qual o Corinthians tem realizado alguns negócios nos últimos tempos, e o Zenit da Rússia estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo Guinegão. Lembrando que a janela já foi fechada, seria para a próxima janela. Então, o que eu fiz? Liguei para o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e perguntei: tem alguma coisa? Porque a imprensa especula que existiria uma carta de intenção. O Stabile disse para mim que não tem nada, nem carta de intenção, nem proposta. Isso não quer dizer que seja mentira. Existe sim um interesse do Zenit da Rússia pelo Guinegão e uma proposta pode bater a porta aqui do Corinthians a qualquer momento e por enquanto não chegou. Lembrando que o Guinegão renovou o contrato, prorrogou o contrato dele até 2030, multa rescisória para o exterior na casa de 100 milhões de euros, claro que é um valor muito exagerado, ninguém vai pagar 100 milhões de euros pelo Guinegão, mas é uma proteção do Corinthians, isso aí é comum no futebol hoje em dia, você põe o valor lá em cima para negociar depois, porém 15 milhões de euros também não é um valor que agradaria o Corinthians nesse momento. Não chegou nada, tem um interesse, compasso de espera, e o Guinegão está fora do jogo de domingo, não vai encarar o Sport na Ilha do Retiro, o Sport lanterninha do Campeonato Brasileiro, Corinthians nono na tabela, é o jogo das 17h30 do domingão, pelo Brasileirão, fora de casa, o Corinthians que vem de 3 jogos seguidos sem perder, ganhou 2, empatou 1, se não me falha a memória, e eu volto já para falar da preparação do Corinthians. Memphis Depay, será que joga? O Garro tá fora. Mais informações para vocês daqui a pouquinho. Valeu, Silveira. A verdade é a seguinte, que se alguém quiser levar o Guinegão, pague os 100 milhões de euros de multa e leve. Porque aí, com 100 milhões de euros, o Corinthians vai ter 700 milhões de reais, não vai ter transfer ban, vai pagar o estádio, vai ser uma beleza. A multa ela serve emblemática para proteger. Mas ninguém vai pagar, né? Ela serve como proteção. O Corinthians precisa vender jogador, a diretoria admite que precisa vender jogador. O Guinegão, o Breno Bidon, são jogadores da base, mais jovens, mais mercado. Muito provavelmente até o final da temporada um deles será vendido, infelizmente. O Corinthians ainda está longe de bater, por exemplo, a meta orçamentária do próprio clube com vendas de jogadores. Isso pode ser suprido de outra maneira, por exemplo, você superar a meta de marketing? Pode, mas por enquanto não é o caso. Pode se tornar. De repente você vai lá e muda o seu name rights, muda o patrocinador master em outubro, como tem a intenção o clube. Opa, então peraí, então não preciso mais desses 50 milhões aqui de venda de jogadores, aí segura os garotos. Então vamos aguardar até o final do ano. O que a gente tem que entender agora, isso é apuração, é informação, nessa conversa toda é importante entender que o Corinthians não tem interesse de vender o Guinegão por enquanto, mas o staff dele tem, viu? Claro, eu tenho informações de que o staff gostaria, pensar nisso. Então, no final do ano, a gente deve ter uma proposta concreta pelo Guinegão, porque realmente ela não chegou agora, como bem informou o Silvestre, mas muito provavelmente a gente deve ter uma proposta dessa ao final do ano. E aí, meu amigo, eu quero ver como é que vai ser. Porque o Murilo, por exemplo, o Corinthians não conseguiu segurar, nem o Moscardo, no momento em que o clube tentou de tudo, mas o staff e o jogador queriam sair. É uma situação, mas é uma situação real que acontece não só com o Corinthians. Igual Carlos Miguel, São Paulo vive muito por isso, passa muito por isso, não é? E é triste, porque são jogadores que começam a ter uma identidade, começam a maturar aqui e às vezes pela necessidade
financeira, e aí é uma reunião de financeiro, Sim. técnico, para saber o que é melhor para o clube, para a instituição. Tecnicamente, é óbvio você manter o Guinegão, mas financeiramente a conta não fecha, aí você vai ter que liberar um garoto, talvez até por um preço bem menor do que se você segurar para um pouquinho mais para frente. Eu acho que a questão é essa. Né? O problema não é segurar ou não segurar. O mercado é que, em tese, rege isso. A questão é o valor. É o valor, é o valor. Olha por quanto saíram o Estevão, Hendrick. Pô, você não conseguiu segurar, mas peraí, não consegui segurar porque vieram pagando. Mas entendeu? Aí só que a tudo realidade bem. de um Palmeiras é Exatamente. totalmente O diferente grande do problema do Corinthians Corinthians é e do gestão. São Paulo. O Corinthians e problema São do Paulo Corinthians é tem- gestão e necessidade. Então, Esse é o quantos problema. jogadores saíram do São Paulo e a crítica foi direcionada ao presidente do São Paulo? Né? Por esse valor, ele se defende que não tem como, a conta não fecha. No Corinthians acaba sendo a mesma coisa. No Palmeiras é diferente. A Leila recusou proposta, não vou lembrar de Sim, cabeça. Não, Chegou recusou de 30 milhões de dólares pelo Gustavo Gomes. o volante, que foi agora para Richard o Rios. Richard Rios. Exatamente. Né? Foi um negócio, a Exatamente. saída do Richard Rios tinha chegado já uma bala, o presidente falou, não vou vender, e pegou, E vendeu mais caro do que vendeu a mais compra caro. do Andrés. Tá Nossa, vendo como é que é? impressionante. E o Andrés é melhor que o Richard. Palmeiras para fazer negócio. Mas é mais fácil você fazer negócio quando você não está com o chapéu na mão. E já ouviu aquela Você história? senta na mesa, você não tá, meu, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, meu amigo, eu não quero vender. Não, como é você que que tem um suba o ditado seu que valor. fala, não quer o pinico não, lá. tem um outro, ó, tem um outro ditado que é muito fácil, né? Dinheiro chama dinheiro. Eu também. Você tá sem Então, dinheiro, assim, é difícil. O Quem problema tem do Corinthians, dinheiro... quem senta com o Corinthians já sabe que o Já Corinthians está sabe. desesperado. Tá pedindo pinico, né? Um É, negócio com o pinico assim, na às vezes, mão, o píris na mão. É, tá com o Difícil. píris na mão. Tem uns ditados de dizer. Aí isso Cuidado, é vocês ruim, estão né? entregando idade, Você vê hein? uma